Como devemos entender a profecia das 70 semanas, meus irmãos? Devemos entender pelo que Deus fala. E para entendermos o tempo das 70 semanas, devemos ir no livro de Levítico, onde diz o seguinte, dos versos 8 ao 10 do capítulo 25. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, o ano 50, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Entenda que essa parte do livro de Levítico aborda sobre o ano 50, que é o ano do jubileu, que é o ano 50º. Deus usa os 7 dias de uma semana para representar 7 anos. E por isso Deus fala sobre 7 semanas de anos, as quais equivalem a 49 anos. E logo após os 49 anos, viria o ano 50, que é o ano da libertação, o qual aponta para o milênio de Cristo, os 1000 anos do reinado de Cristo sobre toda a terra, que é o 7º milênio. E tendo isso em mente, Deus usa essa base para falar sobre as 70 semanas de Daniel. E quando olhamos para as 70 semanas de Daniel, nós encontramos justamente isso. Observa-se que as 70 semanas são semanas de anos. Então, quando o texto fala 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, as 70 semanas está relacionado a 490 anos. Em razão de que uma semana na profecia não são 7 dias literais, mas são 7 anos, os quais estão sendo representados pelos 7 dias de uma semana. Analise que se uma semana equivale a 7 anos, isso significa que 70 vezes 7 são equivalentes a 490 anos. As 70 semanas ainda não se completaram, pois os 490 anos são proféticos. Se 7 semanas vezes 7 equivale a 49 anos, as 70 semanas vezes 7 equivale a 490 anos. E este cálculo obtemos através do entendimento do livro de Levítico. Gabriel afirma que as 70 semanas começam da seguinte maneira: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Observe o que foi dito por Gabriel. Ele disse que desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até Jesus, que é ungido, era necessário que houvessem 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas equivalem a 49 anos, porém 62 semanas equivalem a 434 anos. Se Gabriel disse que desde a ordem da restauração de Jerusalém até Jesus haveria 7 semanas mais 62 semanas, isso significa que desde a ordem até Jesus era necessário que houvessem 483 anos. E como devemos entender esta ordem? Que é o decreto, o qual inicia as 70 semanas. Vejamos os textos abaixo. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, versos 22 ao 23, vai dizer o seguinte: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. E em 1 Esdras, no capítulo 1, versos 1 ao 2, vai dizer o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, que dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, seu Deus, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja que estes textos de 2 Crônicas e 1 Esdras estão iguais, e eles estão nos mostrando que Ciro fez um decreto para a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém.
Observe que esses versículos abordam que este foi o primeiro decreto. Já no capítulo 6 do primeiro livro de Esdras, dos versos 8 ao 12, vai dizer o seguinte: Também por mim, Dário, se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará de sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Veja que após o decreto de Ciro, houve um segundo decreto, que foi emitido por Dário, e esta ordem também estava ligada à reconstrução do templo. E por que houve um segundo decreto? Houve um segundo decreto em razão de que o povo havia ido para Jerusalém com o objetivo de reconstruir o templo, mas eles pararam a reconstrução por causa das perseguições. Então Dário consultou o decreto de Ciro e observou que Ciro havia ordenado a reconstrução. E por causa disso, Dário baixa um novo decreto com o intuito do retorno da reconstrução do segundo templo. No capítulo 2, dos versos 4 ao 9 do livro de Neemias, vai dizer o seguinte: Disse-me o rei Artaxerxes: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei Artaxerxes: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei Artaxerxes, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Então Neemias disse: Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei Artaxerxes: Se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que me deverei alojar-me. E o rei Artaxerxes me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governantes da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei Artaxerxes. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Observe que em Neemias aparece um decreto concedido por Artaxerxes com o objetivo da reedificação da cidade de Jerusalém. Diante disso, surge a pergunta: qual é o decreto que inicia as 70 semanas de Daniel? O decreto que inicia as 70 semanas é o decreto de Artaxerxes, registrado no capítulo 2 de Neemias. Saibam que antes do decreto que inicia as 70 semanas, o segundo templo já estava construído, e esse templo aponta para a igreja,